A live caiu de repente, não avisou nada. Estava falando aqui com a Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro, e vou buscar ela de volta para a gente ter mais um pouquinho aqui. Eu tive que salvar a live correndo e ela já está salva. E agora eu vou. A Voltamos. live caiu sem avisar e eu salvei e ela vai ficar por lá e a gente recomeça aqui, que agora eu já estou ficando craque nesse negócio de não perder, porque a gente perde muito. Oi, Mas cheguei. Oi? então, o pessoal está chegando aqui, vamos dar Sim. uma enroladinha aqui. Ai, mas estava tão bom, você estava falando de uma coisa bacana. Não, eu vou repetir. Porque está em andamento. Muitas coisas a gente não tem conseguido a publicidade. Eu tenho reclamado muito disso porque há uma certa publicidade, mesmo nos meios do movimento negro, que fica só entre as mesmas pessoas e não invisibilizam aquilo que eles reclamam dos brancos, mas invisibilizam as outras pessoas que estão trabalhando no movimento negro. E com isso a gente tem perdido muita coisa. Por exemplo, nós tivemos há 15 dias atrás o julgamento que teve alguma publicidade do caso do Caçada de Pedrinho, do Monteiro Lobato. Que o Iara levou lá com o professor Antônio Gomes da Costa Neto e ninguém acreditava que ia conseguir chegar numa audiência no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Fux, e que, como diz a Ana Maria Gonçalves, ele é um grande caso de demarcação, de limpeza de reputação étnica. É o que diz a Ana Maria Gonçalves, porque ninguém acreditava naquela ação até que o Fux marcou a audiência, chamou todo mundo para conversa e sai a publicação na revista Bravo da carta da Barca de Gleine, onde o Monteiro Lobato reclamava, primeiro confessava que praticava eugenia através da literatura, e segundo reclamava que não tinha Ku Klux Klan no Brasil. E aí, quando foram falar em eugenia, aquela coisa que faziam no Terceiro Reich, aí bateu na comunidade judaica. E aí foi até engraçado ver a marcha ré que muitos tiveram que fazer, como a Academia Brasileira de Letras, que teve que fazer que fazia abaixo-assinado a favor de Monteiro Lobato, e só dizendo, é a censura, e a gente não queria censura, a gente só queria uma nota de contextualização que, por sinal, para a questão da onça e a proteção a animais silvestres, já tinha no livro, só para preto que não podia ter. Aí o Supremo Tribunal Federal julgou, e há 3 anos que eles estão tentando julgar, e toda vez a gente pede para ir para o Seymour, assessor aqui do mandato da deputada Talíria, se não me engano, das deputadas do PSOL. Eu sempre não sei se é a Renata Souza, se é a Dani Monteiro ou se é a Mônica Francisco, mas todas elas são queridas e com certeza o Seymour representa todas elas, ainda que elas são muito próximas. Então, eu falava disso da questão do Monteiro Lobato. E agora, Renata Souza, tá ele Renata dizendo Souza. aqui, querida Renata Souza. Mas você também, elas todas estão sempre juntas, são muito queridas e gosto muito delas. E o doutor Ademir Campos, que eu gosto muito de citar, ele é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas. Está na 3ª gestão, junto comigo. Eu na Nacional e ele lá. E ele sempre dizia assim, quando houve o impeachment da Dilma, que a OAB ficou dividida, porque quem era do PT saiu, a OAB golpista, não sei o quê. E aí a gente fala assim, mas o que nós vamos fazer com a comissão? Aí ele disse assim, doutor,
essa turma está esquecendo que essa comissão, que hoje a gente não conseguiria fazer, ela está 3 gestões hoje, eu duvido muito que a gente conseguisse fazer essa comissão da verdade, permanente. João Batista Félix, é o Batistão que entrou na sua live, que está lá. O Batista de Palmas? Que também é de Campos de Batistão. Ele é de São Paulo, mas está lá no campus de Tocantinópolis. De lá eu tive lá, eu trabalhei lá em Palmas. Enfim, Batistão na sua live aí. De vez em quando ele aparece aí. Tem muito MNU aí, hein? Beleza! E barra pesada, histórico pra caramba, né? Eu tenho que ir lá, eu vou lá fazer uma visita lá para ele, porque nós temos o MNU lá e nós precisamos fazer uma discussão na educação de algumas questões muito boas lá, quilombolas, e da resistência do nosso povo. Vou contar com o Batista. O Ronaldo Goleves está perguntando se tem algum outro branco aqui. Deve ter uma porção, Ronaldo Goleves. Gente, tem branco em tudo quanto é lugar. Fala para ele não preocupar. E essa preocupação dele é boba. O Batista, o Ronaldo é amigo do Januário, da Jurema, do Ivani. Esses dias eu vi o bate-papo deles, assim, uma briga, quase que a gente briga todo dia lá. Eu vou pro programa dele lá, tem um monte de bolsonarista. Ele prega na minha cabeça, dizendo que eu sou defensor do Lula. Não é que eu seja defensor do Lula, nem sou filiado ao PT. Mas eu acho que o Lula fez boas coisas e talvez tivesse ter feito muito mais. Ele foi eleito para fazer muito mais e fez muito menos, mas fez muito mais do que todos os anos anteriores. Sim. E a galera dele lá briga muito. Acho que ele só me chama para lá para ir brigar com os amigos dele bolsonaristas. E o pau quebra mesmo. E eu tenho muita liberdade, gosto muito do Ronaldo. Ele tem um filme que é um filme fantástico. Você precisa ver, Ieda. Chama para ir para Goiânia, que é um filme Ele foi... O Ronaldo é um cara que eu gosto muito. Ele foi filmar os judeus negros da Nigéria. E aí está ele entrando na favela lá, que tem uma sinagoga, e eles se juntam, tudo pobrinho, e tem lá um Torá, e eles começam a fazer a reza judaica lá na Torá, e os judeus da Nigéria, muito pretos mesmo. Então, tá lá só eles de branco, mas todo mundo é judeu. E aí ele fala, isso é aquele filme que foi a questão dos falacha, que quando foram para levar para Israel, não queriam deixar lá, mas eles são pretos. E aí disseram lá, lugar de judeu é Israel, preto ou branco é tudo judeu. Então, esse filme me emocionou muito. A gente fez uma sessão na Sala de Israel, que é a sala mais importante da Hebraica, e aqui do Rio de Janeiro, onde tem a ata da ONU de criação do Estado de Israel. É muito emblemático esse evento, e eu precisava ir lá para poder rearrumar depois que a Hebraica teve lá a discussão do que o Bolsonaro xingou os quilombolas todos lá, disse que era um peso e uma arroba, e aí precisava rearrumar lá. Zé Eduardo está dizendo lá, de Porto Seguro, está dizendo que tem indígena na live também. Mas, enfim, então agora a gente está discutindo, para retomar e passar a palavra para você, essa DPF 496, que é o desacato, a descriminalização do crime de desacato. O desacato é a primeira porta de entrada no sistema de prisional, porque qualquer coisa que você faça é desacato. E eu trabalhei com o meu filho caçula, Eduardo, que está hoje trabalhando com o Daniel Sarmento, mas ele é acadêmico. E os amigos dele, tem uma patota lá, e o mais antigo é o Giovanni, que está no meu escritório. E todos eles são acadêmicos de direito, estão se formando, recém-formados. E há 2 anos eles produziram uma peça, do amigo da Corte do Iara, que eu tive dificuldade de entender, porque é a peça mais técnica que tem na ação. É o amigo da Corte do Iara, eles dizem assim, como impacta desproporcionalmente na população pobre e preta o crime de desacato, que tem um tipo penal aberto. O que é o desacato? Pode ser qualquer coisa. Você cuspiu do lado do pé do policial. Mas ele está a 1 metro. Ele achou que era desacato, está preso. Você olhou de cara feia para ele, está desacatando. E isso vai para lá, é processado, toca piano
e a entrada porque depois, quando faz qualquer coisa errada, já não é mais, não é a primeira vez, não pode ter sursi e já está fichado. Então, esse crime de desacato, por esses jovens, eles dizem que é inconstitucional o crime, porque ele impacta muito mais na população pobre e preta do país. E aí eles fazem um levantamento quer dizer, eles trouxeram estudos de outras pessoas para dizer que nos 90% dos crimes de desacato durante a intervenção, as pessoas pretas foram condenadas. Primeiro eram 90% de preto. Todos eles foram condenados com base na palavra apenas do policial. Como é que você vai se desenvolver? Então, eles sustentam lá, e eu fiz um vídeo que está no YouTube, dizendo que é inconstitucional, você não tem direito de defesa. Né? Como é que você vai se defender de um cara que disse que você olhou de cara feia para ele, ou você não se afeta o direito de ir e vir, que é a realidade da favela. Você não tem direito de defesa, você tem, inclusive, encobertamento de assassinatos. Então, por tudo isso, o crime de desacato deveria ser inquinado de inconstitucional. O julgamento está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria muito que, em todas essas ações daqui para frente, o Movimento Negro Unificado tivesse lá junto com o Iara na porta do Supremo Tribunal Federal. A gente agora não tem mais a sustentação daquela que a gente fez na ADPF 186, né, que foi da ação das cotas, que fez na ADC 41, que foi a cota na educação, e depois a cota no emprego público, que inclusive foi a pedido da OAB e da Comissão Nacional da Verdade. É que o pessoal não faz a ligação com o fato. As cotas do emprego público federal, da época da Dilma, começaram os juízes a declarar inconstitucional. A Comissão da Verdade vai lá, pede para a OAB entra com a ação direta de constitucionalidade. Sempre era o contrário. Eles alegavam a inconstitucionalidade e a gente saía correndo para ir lá, vai declarar. Nessa foi o contrário. A OAB pediu para declarar a constitucionalidade. E só teve dois amigos da corte, o Iara e o Educaf, com o Daniel Sarmento, que fomos para sustentação oral. Então, é importantíssimo usar essa ferramenta que eu chamo de o braço armado do Xangô, que é o poder da justiça, que é ir para o judiciário. E hoje os quilombolas, a questão dos quilombolas, hoje teve uma reunião com 4, lançou lá os quilombos de Santa Rita, se juntaram e fizeram um documentário. Então, eu estou muito próximo a essa questão quilombola e eles estão passando o trator em cima dessa questão. Depois a gente conversa. Mas fale, por favor. Mas, olha, você me disse coisas que agora eu acabo achando que está correto a nossa iniciativa de juntar para nos defender. O povo precisa saber que tem alguém que vai defender. Então, essa coisa do... Eu estou chamando de... Não é comissão, dos grandes juristas negros da defesa do nosso povo. As pessoas precisam saber disso. Eu preciso ter um papelzinho escrito: em caso de violação, acione tal. Isso é uma coisa, isso é uma tarefa nossa e nós vamos conseguir fazer isso. Não é só SOS racismo, diz que racismo não. Eu preciso ser convencido que aquele povo... E tem que ser uma coisa muito imediata, né? Porque senão, se a gente chegar lá, os corpos estarão mortos, para não dizer o que aconteceu. A violação é terrível. Então, primeiro, que eu acho que a gente precisa... Você me relatou coisas que eu acho que são fantásticas, que o judiciário tem que fazer, que nós precisamos aprender a operar esse judiciário dessa forma. Com tanto brilhantismo, nós vamos aguardar algumas coisas, mas algumas coisas não podem aguardar. Então, para mim, a criação dos defensores do povo negro nesse sentido é muito bacana, é correto. Aí eu queria trazer para você algumas coisas que eu fui lendo aí que eu achei bacana também. Assim, o seu relato e a sua conversa, ela não pode só morrer aqui. Já tenho aqui, num cantinho, algumas coisas, tarefas que nós precisamos fazer. Eu preciso saber que lá no Ceará, lá em Fortaleza,
que alguém disse assim, ah, eu sou aqui de Fortaleza, Ieda, mandando um beijo. Tem os defensores do povo, que aqui no interior de Goiás tem, que no sul vai ter, que no sudeste, no centro-oeste, no norte, nós precisamos fazer isso. A gente precisa fazer com que essas coisas sejam mais fáceis de acesso para a nossa população. Bate na porta da OAB. Bate na porta da OAB. Em qualquer lugar, eu sempre digo assim, vai lá, bate na porta do presidente da OAB e fala, se ele não entrar, às vezes o cara não quer fazer, mas a gente pode pressionar. Outro dia eu fui sustentar aí na OAB de Goiânia. É um processo que a gente iniciou aqui, em parceria com o Fórum, sobre o censo de dados cadastrais dos advogados e advogadas negras no relatório da OAB. E a sustentação é mais ou menos assim, só que é uma sala. Eu entro lá, daqui, onde eu estou trancado há 2 meses aqui, né, sozinho, e aí olhei assim a cara de todos os conselheiros, me bateu uma cara preta lá, né, que eu não conhecia. Maura Domiciana, conselheira da OAB. Aí eu fiz a sustentação e aí a relatora votou pelo indeferimento e, na que eu olhei assim para a cara dela, que é assim, ela olhou de lá também, né? Não falamos, porque não dá, porque tem 23 pessoas lá. Aí ela, peço vista. Então, ela pediu vista imediatamente e vai reformar o voto lá. Ela fez uma live ontem com a doutora, sexta-feira, com a Silvia Cerqueira. Quer dizer, esse encontro geral aí, e a OAB é um grande ferramenta. E por conta disso, eu quero citar do vice-presidente da ESA, da OAB do Rio de Janeiro, que é o meu querido amigo Fernando Cabral Filho, o nosso representante judaico aqui, Golés, está perguntando se tinha outro branco aqui. O Cabral Filho, eu quero citar uma história do Cabral pai, que era desembargador de Olho Verde, aqui, muito antenado com isso. E ele diz assim, eu não consigo, pai do Cabralzinho, o Cabral pai, assim, mas Adema, eu não consigo ver isso. Era botafoguense, eu morava lá em Bom Sucesso, a gente tinha muitos amigos pretos, todo mundo jogava bola, éramos vascaínos ou botafoguenses. E aí eu disse, Cabral, tudo bem, começa com a observação. Primeiro, você vai no tribunal, onde você é desembargador, e pergunta, e observa lá quantos desembargadores pretos você tem lá. Tem 180, de mulher negra, na história do tribunal inteiro só tem a Ivone Caetano. Aí, depois você começa a ver os seus amigos pretos que jogavam bola com você, onde é que eles estão. O Cabral, e isso é muito fantástico, o Cabral era presidente da AMAERJ. E aí o Cabral voltou uma semana depois, e só as pessoas muito imbuídas de observação que conseguem enxergar e sair desse mito da democracia racial que foi criado. E muita gente vive nele. O Cabral disse, Adama, não é que você tinha razão? Eu comecei a observar tudo. Comecei a observar os meus amigos, onde é que estava. Comecei a observar o restaurante, tanto consumidores como garçom, e vi que só tem branco em volta de mim. Então, a partir de agora, o Cabral entrou e o Cabralzinho foi, inclusive, sustentar aquele caso do Tiririca. Eu não conseguia ir, e o Cabralzinho foi lá, mesmo sem saber de muita coisa, foi sustentar. Que é o caso de maior vitória. Nós conseguimos botar $500 mil em cima da Sony. Nem lá nos Estados Unidos eles conseguiram botar. O pessoal fala muito em aprender com os americanos, mas com certeza o Iara e o meu escritório, eles têm grandes vitórias que têm tido, uma das tarefas é melhorar a comunicação, porque só o que tem arquivado de casos que a gente já ganhou e que não são citados, não são relatados. Nós precisamos dos grandes casos e dos pequenos casos. Nós precisamos nos sentir protegidos. Eu acho que é isso. A tarefa é essa. A proteção, ela vem com essa possibilidade da coletividade de dizer, olha, é possível. Porque as pessoas falam, não, larga a mão, não pode, não vai dar certo. Então, a gente nós precisamos ter uma ação para dentro também dos presídios, porque tem muita gente lá inocente que está lá e não consegue se livrar daquela situação, tem as pessoas que precisam ser julgadas de forma correta,
o presídio feminino é uma violência, tanto o masculino também. O encarceramento no país é uma violência. Mas eu queria trazer para você aqui que alguém disse assim, e alguém diz, né, os defensores do povo negro no país. Para mim é isso. Acho que a gente precisa puxar isso. Vou conversar muito, vou amadurecer muito com as outras entidades e dessa possibilidade. A Maura é uma pessoa do movimento em defesa da vida aqui em Goiás, que você citou, e brilhantemente uma mulher que luta, né, dentro de uma estrutura da OAB que compreende que o racismo ele é extremamente perigoso e nós não queremos viver de exemplos dentro de nenhuma instituição. Nós queremos ser a regra. Tem que nós chamar um ser montão. Os presidentes. Então, nós queremos a presidência, nós queremos ser os vereadores, os prefeitos, os governadores, nós queremos isso. Né? A OAB daí de Goiás até hoje não abriu comissão da verdade da escravidão negra. Pois é. O que era aí antes? Já estou aqui escrito no meu papelzinho, que é boa. Marca com o presidente da seccional, sim, porque eu falei com ele lá, do mesmo jeito que eu estou falando aqui, eu falei, o senhor precisa abrir aí a comissão da verdade. Por que não tem? Só não falei que o senador do Cachoeira que falava... Agora, aqui a comissão da verdade, aqui a gente precisa abrir várias comissões da verdade no estado de Goiás, viu? Porque aqui o jogo é muito duro, muito duro. Em todo lugar. Aí eu queria dizer, é verdade. Aí eu queria dizer para você que esse Judeus da Nigéria, eu vou ver o filme, eu acho que é bacana, mas a gente precisa ver outros filmes também. Né? Aquele Menino 23, né? Não é aquele menino Isso 23, é meu campeão, minha ferramenta. Nós fizemos 200, eu já fiz 200 muito bom. Exibições com debate sobre reparação. Mas Bacurau também é bom ver. Então tem uns filmes bons a gente ver assim, né? Mas eu queria resgatar aquela questão daquela provocação dos nomes das pessoas. A gente está falando tanto dessa coisa dos 43 mil que estão morrendo, que vão morrer muito mais pela irresponsabilidade desse Estado, né, que oculta os dados, que tem as mãos sujas de sangue, que não nos respeita, que não, né, os protestos sociais são muitos, mas eu queria trazer alguns nomes aqui, tanto de alguns que já foram e de outros que estão aqui, né? Por exemplo, no início eu falei do Milton Barbosa, mas eu falo sempre do Iedo e falo sempre da Lélia, mas quero trazer para uma mulher que é muito importante para a gente, que é referência para nós, que é a Sueli Carneiro, uma mulher que ela está absolutamente no lugar certo, na hora certa, nos tratando e tratando todo essa coisa se tornou uma referência para a gente. Mas quero homenagear o pessoal do Calunga, da dona Procópia, que é resistência no Centro-Oeste, o Iedo, né, meu xará, Iedo, eu acho aquele homem espetacular, de uma resistência, de uma família, como aquele homem é família, como aquele povo ama aquele pai. Live né? dele dia 25, ia ser amanhã, sim, mas não deu porque ele está acertando lá o negócio do computador. Eu vou entrar e vou participar. Mônica Cunha, o Seymour é meu filho do coração. O Seymour é super amigo das minhas filhas. E aí eu conheci o Seymour em Salvador. Menino muito bom. Esse menino ele vai arrebentar daqui a um tempo. Ele tem uma pegada maravilhosa. Né? Aí eu quero dizer um beijo para uma senhorinha que está aqui me ouvindo, que é a dona Dina. Dona Dina está ouvindo, que é a mãe do Santo Salamanca. Se eu não mandar um beijo para ela, ela disse que já falou duas vezes. Já reclamou aí, 2 vezes. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Gosto da sabedoria e do jeito de Benedita da Silva, de Vilma Reis, da Leninha da Baixada, que é do MNU. Leninha gosto da Conceição Evaristo, aquelas palavras que consomem a gente. Né? Então, assim, eu trago um monte de gente que está sempre comigo. Né? Tá sempre comigo. Tia Alice, do Rio de Janeiro, minha tia especial, maravilhosa, sabe? Tem muitos anos de vida, que fica o tempo todo torcendo para a gente, sabe, conseguir mais coisas para o nosso povo. Então, assim, Adame, é muito bom a gente fazer essa conversa, sabe? Não é olho no olho, porque eu estou te vendo aqui, é um olho no olho diferente, né? Mas a gente estabelecer as nossas parcerias para a gente continuar vencendo.
O que você trouxe agora, você trouxe um relato. Você prestou conta do seu trabalho para a população brasileira. E nós precisamos, e vamos cobrar de você, como a Tem gente muito tem mais. que cobrar, tem muito A mais gente coisa. tem muito problema de comunicação, de relatar isso. Eu sempre falo com o Frei Davi. Frei Davi, você filmou aquele encontro que a gente tem? Aí, não, mas a gente nunca consegue contar as coisas que a gente está fazendo. A gente está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo e não consegue ter alguém. A Vanilda, que passou aqui, que está lá no Sul agora, ela escreve, nós tivemos 14 relatórios das Comissões da Verdade. No Pará, foi uma coisa fantástica. A Helena Rocha fez um verdadeiro livro. Você tem a Comissão da Verdade da Escravidão Negra de Minas Gerais, com Daniel Moura, que passou aqui, com a Kombi entrando lá, a Kombi, minha sobrinha passando aqui, a Sarará Simone, e o Felipe Guimarães, a filha mais velha da Hilda, e a minha afilhada, e o Filipinho Guimarães aqui do Rio. Mas tem a Kombi da UAB entrando para fazer o caminho dos quilombolas em Minas Gerais, e a polícia correndo atrás, achando que era MST e era invasão. Não, é só advogado. Então, esses casos todos a gente não conseguiu contar, e isso eu andei o Brasil inteiro fazendo essa comissão da verdade da escravidão negra, fantástica, que está aí andando. Muita gente não dá tanto valor, mas o Ademir dos Santos, que estava, Ademir Silva, diz o seguinte: olha, é só um furinho no muro da branquitude do Conselho Federal da OAB. Hoje a gente não conseguiria fazer isso. Então, eu acho fantástica essa sua proposta de melhorar a comunicação, inclusive com a juventude. É preciso ter os casos novos, que não é mais tarefa. Eu não vou sair por aí, vou para lá, para a delegacia. Isso é a tarefa dos advogados mais novos. Agora, os casos de ir para o Supremo Tribunal Federal, que é onde a gente está construindo. Eu tenho conversado muito com o Édio, conversado com outros advogados. O Moura, Carlos Moura, entrou outro dia aqui no IAB, né, no Instituto dos Advogados. Então, a gente tem chamado essa coisa de ter advogados mais novos, ouvindo, logicamente, os mais velhos, no que couber. Você não vai sair daqui e vai deixar a questão da advocacia. Porque tem gente que acha que eu vou lá para o Tribunal Internacional fazer a denúncia na ONU, na OEA. Então, meu amigo, você fez um boletim de ocorrência na delegacia da esquina, porque se você não fizer, não vai acontecer nada. Você vai passear para lá e para cá. Nós precisamos dominar os procedimentos, nós precisamos ter provas, nós precisamos fazer isso. Por isso que eu acho que a conversa, Dani, é no pé do ouvido mesmo. E a gente tem o suporte para dizer, não, eu vou lá, e quando eu for, essa é a minha segurança. Então, é aquela coisa, para quem que eu ligo, para quem que eu falo? A gente dividir isso. A juventude negra, muitos fazem, né? Muitos vão para a universidade, fazem o direito e querem ser defensores, muito por conta daquele perfil nosso. E nós precisamos desses mais velhos para que as pessoas possam estar conversando e absolutamente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quer dizer, é uma profissão, tem que se ganhar dinheiro, tem que sobreviver, mas eu posso ter o recorte racial como a linha central da minha atuação. E aí nós temos que ter juízes, né? Nós temos que ter projeto para o nosso povo também, né? Não dá para a gente só... Então, precisa ter mais juízes, a gente precisa ter mais concursos, eu preciso me organizar mais. Então, o direito é um campo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo de possibilidades que nós temos. Nós temos uma possibilidade de nos tornarmos uma grande confraria de muitos advogados conspirando de forma correta para a nossa população. Né? Tem um mandado de segurança, só para deixar isso registrado, que ele é fantástico. Além desse do Monteiro Lobato, o Antônio Gomes da Costa Neto, que é meu parceiro, um cara que funciona para... A graça está nessa confraria também. Tudo tem que fazer, eu faço com o Antônio Gomes da Costa Neto. Ele foi com a lei de acesso à informação, que você entra no tribunal, entra no computador e você faz a pergunta por órgão público
com a Lei de Acesso à Informação, nós fomos nas 44 universidades federais perguntando. Universidade Federal, você tem aí, você tem professor, você tem a matéria 10.639, Relações Étnico-Raciais, no seu currículo, porque se você não tem professor e não tem a matéria, como é que você está cumprindo a droga da lei? Eu já tinha, quando eu passei na ouvidoria da CEPI, apesar de ter muita gente que tinha lá me atrapalhando com questões partidárias, mas isso daí... O Edson Santos foi um ministro fantástico e ele sempre deu, com a Sandra Cabral, daí de Goiânia, que era chefe de gabinete, me deu muito apoio, a gente conseguiu fazer coisas ótimas lá. Foi a ouvidoria que mais criou caso. Minha secretária da Comissão Estadual aqui, na verdade, da Escravidão Negra do AB, Cecília Couto, entrando aqui, e que é Kédio também. Eu sempre gosto de dizer que eu conheci ela lá na Mãe Beata, e ela toda trajada. E aí eu fiz a denúncia das 44 reitorias das universidades pela ouvidoria da CEPI. Continuamos, fizemos essa denúncia primeiro para o ministro da Educação e depois ao Conselho Nacional de Educação, dos reitores, e dizendo assim: senhores reitores, nós vamos processar os senhores por improbidade administrativa, porque os senhores estão deixando de cumprir a lei. Não é a Lei 10.639, que é só uma emenda da lei. A 10.639 e a 11.645, que determina estudos obrigatórios da história da África e cultura afro-brasileira e indígena. Elas são só alterações, só tem 2 artigos, da Lei 9394, que é de diretriz e base da educação. Então, descumprir a lei federal, eu sempre quis suspender o repasse do Fundeb, né? Nunca consegui ainda, mas é um ótimo... A gente sempre quer, porque isso, por exemplo, a gente sempre falava isso, por exemplo, paga o piso, não paga o piso, não pode receber o dinheiro. Mas temos dispositivos dentro desse você governo. tem que pedir. E aí, o Antônio Gomes, depois que eu saí da CEPI, ele continuou perguntando lá para as universidades, juntando o pacotinho, e chegou à conclusão que nenhuma das 44 universidades cumpria. E aí, nós fizemos um pedido de avocação, recorremos do ministro da Educação e depois fomos para o Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, contra o ministro da Educação e os 44 reitores. Esse mandado de segurança ainda está lá na relatoria da ministra Rosa Weber. E aí os reitores todos com medo, porque eles viram que quando chegou lá o pacote todo lá, eles estavam em improbidade administrativa. Sim. E aí começaram a fazer concursos públicos. E tem um monte de gente assim, começou a surgir concurso público, porque os reitores ficaram com medo de responderem sozinhos. Mas esse mandado de segurança ainda está lá no Supremo Tribunal Federal. Se o Antônio tiver por aí, daqui a pouco... Nós temos que ter essa tarefa. Então, eu acho que é isso. E só está lá o Iara. Ninguém entrou de amigo da corte. Nem a minha parceira de sempre, a Afrobras, e, às vezes, o Educafro. A gente está lá levando com o Iara sozinho. E eu acho que isso tudo deveria ser oportunidade para que os advogados mais novos exercitassem essa forma de entrar como amigo da corte lá. Porque você vai abrir uma porta para ir sustentar no Supremo Tribunal Federal. E não vai ficar só eu, Edson, quem mais? Ou os advogados brancos. É mais fácil muitas entidades chamarem os advogados brancos do que trazerem novos advogados negros. Eu acho que tem que ter porta para todo mundo ir para o Supremo Tribunal Federal, ir para os tribunais regionais das cortes estaduais e também em outros lugares. Agora, só que isso tudo é de graça. E muitas vezes o pessoal não consegue fazer isso. Mas você vai ganhar quanto? Você vai me pagar quanto? Como é que eu vou pagar se eu ainda
Eu estou trabalhando de graça, como é que eu vou pagar para ir para lá? Eu só estou de olho aqui na hora, porque são 8h36. A gente já está na segunda live e ainda não esgotou todos os assuntos. Provavelmente não vai esgotar. Mas eu tenho. Não, mas a gente pode depois agendar e falar mais. Eu acho que é isso. Eu acho que esse exercício é muito bom. Eu quero sugerir depois que a gente possa ampliar essa conversa com mais outros advogados. Eu estou sugerindo isso, já tem algumas coisas aqui. Por exemplo, quando você falou das perguntas, a gente precisa continuar perguntando. A insistência no direito, né, e a tese que a gente cria tem que ser muito bem desenvolvida e defendida. Então, as perguntas feitas para as universidades, para as secretarias municipais de educação, as estaduais, os IFs, para o ensino superior, médio, as escolas particulares, da lei, é uma coisa muito importante. Né? Essa mexida que a gente dá, essa entrada que você sugere, para que as pessoas possam acompanhar, né? Os amigos da corte, né? Como a gente diz, mas essa questão toda da possibilidade da gente ter formação com outras pessoas, com os mais velhos, para que os mais novos possam também aprender. Porque essa situação, logicamente, você sabe, a experiência do direito, da vivência do direito é muito bacana, mas a gente poder proporcionar para essas pessoas a conversa, a troca, os caminhos, o estudo das peças que levaram êxito, né, por um caminho que é melhor, esse reconhecimento de quem já trilhou, né, até aqui, de quem está chegando agora, eu acho que é fundamental. É tarefa nossa. Então, a gente tem que entrar com mais uma possibilidade da gente também entender que o mundo também passa pela formação da nossa população. Trabalhar com os mandatos que são nossos, né, da militância, as meninas mesmo que são deputadas estaduais, a deputada federal, que são filiadas ao MNU, e que aí a gente pode também tentar fazer um trabalho nessa intervenção dentro do parlamento para conhecer como é que funciona isso, para a gente também ter condições de assessorar o nosso povo que chega nesses espaços também da vereança, dos deputados estaduais. Então, da experiência de fazer uma... Travou um pouquinho, vamos ver se volta. Ieda está travada. Vocês estão vendo ela aí? A conexão está fraca, né? Você travou aí, Tem uma pausa. A minha conexão começa a cair nesse horário. Mas é isso, Adame. Eu acho que a gente precisa se aproximar mais de todo mundo. Conversar mais. Eu tive uma reunião que eu fui chamado para a bancada do Senado do PT. Acho que foi na muito boa a reunião. Muito boa. Você estava lá, né? Eu encontrei, inclusive, lá a tal de Regina Dami também estava lá, mas eu saí correndo porque eu tinha lá e aí não deu nem para falar que ela estava lá. Sim, chamar a gente para nos ouvir. Tá certo. Tem que ser outro caminho agora. Tá certo. E aí eu saí correndo, porque ainda cheguei atrasado na live da Eliane Araújo. Da Eliane Cruz, que é uma live especialíssima também. Ela disse que eu consegui fazer 2 lives. A Eliane, que é irmã da Adriana Cruz e filha do Eloá, ela escreveu Águas de Barrela e O Crime do Carlos Valongo. E há muito tempo. Só queria mencionar, não posso deixar de fazer, a querida doutora Rosânia Silvia, que é a presidente da subseção da OAB de Vassouras. Nós temos um projeto lá, nós fomos lá inaugurar. A Rosânia é uma mulher extraordinária. Ela não só acolheu a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da subseção de Vassouras e começou a montar outras subseções nas outras subseções da Comissão da Verdade. Por causa dela, nós estamos fazendo 16 comissões da verdade da escravidão negra no sul fluminense
né, que é o projeto do Manuel Congo. E a Rosânia está sempre à frente lá. E ela ligou para os presidentes das outras subseções: olha, vocês têm que montar a Comissão da Verdade da Escravidão Negra na sua subseção. Então, agora, com a Cecília, que também entrou aqui, a Flavinha, nós estamos fazendo visitas com essa nova ferramenta aqui da comissão, e lá estamos montando as comissões nas subseções. Por isso está surgindo lá a história do Manuel Congo, da Mariana Crioula, no mesmo caminho do Luiz Gama e da Esperança Garcia, que também é fruto da Comissão da Verdade da Escravidão Negra contra a mulher fantástica, que é a Maria Sueli Rodrigues. Então, Margot Ramalhete, que não é advogada, é nossa embaixadora. A Margot é fundamental, ela vai, se mete lá no meio da coisa, abre, briga com o presidente da subseção, e ela tem experiência de brigar. Adame, você está falando aí, eu estou aqui pensando como é que nós vamos remexer Goiás com essa Comissão da Verdade, passando pela... Aqui tem uma... A ferrovia, né, passava aqui e era uma rota de exploração mesmo, sabe? E essa rota pode ser revivida nesse aspecto que você está dizendo aí, de como a questão pode estar passando por essa. Vou conversar com a Maura. A Maura, você tem que marcar uma visita com o presidente da seccional da OAB de Goiás. Eu já falei isso tudo para ele. Muita gente olhou assim, mas falta você sentar lá, você e a Maura juntas, e dizer: por que não tem Comissão da Verdade aqui? A OAB do DF, ela marcou e deixou o pessoal meio que de lado. Eu liguei para o Eduardo Araújo, nosso pai do MMNU também, presidente do Sindicato Bancário do Brasil, meu parceiro desde a época do Banco do Brasil. E disse: muito bom. Eles estão rebolando. Quando eu estava para aposentar, eu voltei aqui para o Rio, eu voltei lá de Tocantins, o Araújo disse assim: eu quero trabalhar com quilombola, vem me ajudar. Eu só vou porque é você. Porque o Araújo é uma pessoa muito querida, a gente brigou muito quando eu estava no Banco do Brasil, com a Associação dos Advogados do Banco do Brasil, que eu fiquei lá 17 anos na diretoria, junto com o Cláudio Lamarck. É lá que a gente aprendeu essas coisas todas. Aí peguei o avião aqui e fui por lá. Para lá nós fomos parar lá em Cavalcante. Viajamos 500 km em Cavalcante. E fui eu e ele e o Araújo, fomos lá em Cavalcante. De lá, aí a OAB não montou lá a comissão. Falei: Araújo, pega. Ele pegou a comissão inteira, que a OAB-DF não deu bola, e levou para dentro do sindicato. Por conta disso, tem um relatório fantástico, que é a Comissão da Verdade da Escravidão do Sindicato dos Bancários, que funcionou com os quilombos todos da área de Brasil, de Brasília em torno, Distrito Federal em torno. E que trabalhou, são 8 quilombos todos lá, que era tudo fazenda antes de ter Brasília. Já existia essa verdade da escravidão, e esse relatório está funcionando com a questão dos sindicatos bancários. Quer dizer, mas tem muita gente que pode fazer isso em Goiás. Chega lá na OAB, agora tem... Eu duvido que você e a Maura não consigam instalar essa comissão em 2 tempos. É muito fácil. Eu vou te dizer uma coisa. A Maura é a presidente e a Yara Leal é a vice. A Yara Leal, advogado, por sinal... Mas é da igualdade racial. Sim, agora ele tem que pegar lá e botar o que era Goiás na época da escravidão. E partir para cima. A rota da ferrovia, que corta Goiás, que passa em todos os locais, vai dar conta disso. É disso que eu estou dizendo para você, que agora já escrevi aqui no meu cantinho. Então, Maura e Yara... A Yara está aí. A Yara está aqui. Eu vi, ela já passou várias vezes aqui. E então, só ela que se prepare. Elas que se preparem. Nós vamos Marília Felipe passando aqui. Uhul, Nova Iguaçu. Nossa querida membro lá de Nova Iguaçu. Ela e a Luciana Barreto são de Nova Iguaçu. Elas sempre puxaram essas demandas para lá, para Nova Iguaçu. Eu quero deixar você à vontade para você falar o que você quiser. Daqui a pouco vai fechar de novo. Eu não quero correr o risco de não
de perder a live de novo. Então, Tá. Nós estamos numa uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Silmara. Nós estamos lutando pelo fim do racismo o tempo todo, há 504 anos, né? Eu acho que a gente precisa falar aquilo que eu falei no início, afinar os discursos, manter o diálogo, essa encruzilhada que nós nos encontramos hoje, que é essa questão da eugenia, dando a mão para a pandemia, da questão de nos matar, das pessoas quererem o Estado dar um passo atrás, dizendo que não é com ele, querendo que a gente morra, sabe? Isso é muito forte para a gente. Nessa presença, essa violência contra a gente faz com que a gente se organize. Do nossa conversa hoje, Adami, já tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Mas até avisei, porque normalmente as lives são só 50 minutos. A gente já fez duas e ainda está puxando o assunto. O mais importante é que nós falamos um monte de estratégias, um monte de sugestões, mas a gente precisa ter a justiça como nossa parceira para nos defender, né, contra o racismo. Muita gente, nós somos muitos. Eu acho que nós precisamos dos homens e das mulheres, crianças, dos jovens, dos advogados, dos médicos, das professoras, dos assistentes sociais, de todo mundo desse país. Precisa fazer um combinado. A resistência do povo negro. Eu sou um quilombo, você também é esse quilombo. E não é uma coisa, não é romântico, não é nada de romântico, é luta. Nós somos pessoas que sabemos lutar. Eles tentam nos matar e a gente está sobrevivendo. Portanto, a gente já sabe a estratégia de sobreviver, né? Então, nos manter vivos. A guerra é racial. Nós precisamos reagir a essa violência. Isso é um lema mesmo do MNU, reagir à violência racial. O MNU completa 42 anos em julho. Nós teremos que comemorar com a lança na mão, lutando sempre para honrar os nossos ancestrais. Vou fazer uma proposta para você. Então, com esse negócio dessas lives agora aqui, na verdade, você tinha que fazer alguma coisa, tinha que passar, já aquela confusão toda, e não conseguia. É sempre esse não é o momento oportuno. Por conta disso, eu aqui resolvi. Vou falar sobre reparação da escravidão todos os dias, em todos os lugares. E agora eu não preciso mais de passagem para nada. A gente vai. Então, eu estou propondo para você agora aqui um webinar, que é uma ferramenta. Eu vou precisar de alguém junto, trabalhando com a Comissão Nacional. Na verdade, eu vi que passou aqui agora a doutora Noélia, querida amiga Noélia, que foi a minha vice-presidente da primeira gestão da escravidão negra do Conselho Federal, ela é do Piauí, foi que antecedeu a outra piauiense, que é a Maria Sueli Rodrigues, ela era minha vice. E eu quero propor, a Cecília está ali, eu quero propor um webinar sobre os 42 anos de Movimento Negro Unificado no Conselho Federal da OAB. A gente junta lá, faz um webinar bonito, não é só uma live de 2, a gente faz uma coisa então, e a gente vê lá para julho, agosto, e aí trabalha com todo mundo, vai ter gente brigando para querer entrar, e a gente faz um webinar nacional no Conselho Federal da OAB, voltado para a questão do MNU, né? E montando essa história do que vai da vida daqui para frente, estratégias no avançar. Porque isso, eu tive, passou aqui a Maia Roquemore, e ela me convidou, se você consegue fazer uma palestra daqui a 2 semanas aqui nos Estados Unidos, em inglês, e eu vou. Então, eu tive que, em 2 semanas, já estava lá. Passaporte, coisa e tal. E aí eu fiz um discursinho. E o momento lá era Making the Movement. Era exatamente a passagem, eu não sei se era do Bill Clinton para... Não, mas olha que beleza. Você está vendo aí? Comissão da Verdade da Escravidão Brasileira no Espírito Santo já. Nós já tem. Tem 18. É que elas trabalham
com muita dificuldade, não só dentro da OAB, mas também dos movimentos. Porque, especialmente porque teve aquele negócio do impeachment da Dilma, toda a galera do PT bateu a porta e foi embora. OAB golpista. E aí, o velho Ademir lá, o Frei Davi, vamos segurar a comissão, vai passar e a gente vai mergulhar nessa onda e vai surgir lá. É o que a gente está fazendo. Nós estamos na terceira gestão. Muita gente abandonou. Hoje, eu não teria condições políticas de colocar uma comissão da verdade da escravidão negra a partir... Nós passamos por 3 presidentes do Conselho Federal. Todos meus amigos. Marcos Diniz Furtado, que apoiou a ideia aqui no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, eu juntei lá com... Eu fiz a proposta e chamei um por um. O Prudente, né, nosso querido amigo finado Prudente, Luiz Prudente, Marcelo Dias também veio, a desembargadora Ivone Caetano, o desembargador Paulo Rangel e o Nilson Bruno. Única proposta, que é para não ter briga. O que você vai falar? Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Pegamos o Marcos Vinícius Furtado, que a gente já tinha uma história muito longa, é um grande parceiro, é do Piauí, mas o Maranhão disse que é de lá. E diz assim, ele acolheu a proposta, em 15 dias estava a proposta apoiada. Depois vem Cláudio Lamáquia e agora Felipe Santa Cruz. Nós estamos em 18 seccionais. Não conseguimos estar nas 27. Eu fiz semana passada uma live com o vice-presidente da Bahia. Na Bahia foi um lugar onde menos andou. Como é que você vai andar sem a Bahia? Né? Eu quero falar sobre afroempreendedorismo. Mas tá bom. Está fechado a sua proposta. E vamos trabalhar... Vamos fazer um webinar, isso aí. Pode me cobrar, vou marcar. Eu tenho que ir amanhã entrar lá. Cecília, que está aí, Margot, vamos entrar nisso aí, porque tudo é mais trabalho. Final de julho, a gente faz um webinar do Movimento Negro Unificado. 42 anos de Movimento Negro Unificado no Conselho Federal da OAB. Para arrebentar isso aí. Adorei. Entendeu? Então é isso. Eu quero te agradecer muito, querida Ieda Leal, coordenadora nacional do MNU, Movimento Negro Unificado, que está me levando para a segunda live que já vai acabar aqui. Acho que a live mais longa que eu fiz, porque eu não parava de tomar assunto aqui e, na verdade, a gente fez assunto para muitas outras lives. Eu quero te agradecer, quero te homenagear, dizer que é sempre muito bom encontrar com você, agora dessa forma aqui, dizer que foi um ótimo encontro, tem muita gente aqui, eu vou salvar para que mais e mais pessoas possam estar ouvindo isso aqui. Passou até o Batistão aqui, de vez em quando ele dá uma sobrevoada. Presente. Muito obrigada, Adame. Muito obrigada mesmo. Nós fizemos hoje uma tarefa boa. Conversamos, tramamos, ainda tivemos várias propostas. Vamos trabalhar. E vamos fazer isso aqui aspergir para os 27 estados, porque as coisas que eu gosto de fazer é tudo assim, vezes 27. As estratégias são vezes 27. Tem muito mais coisa acontecendo. Eu tive até que arrumar, aqui no meio do isolamento, arrumar uma agenda de tanta coisa para poder, porque antigamente eu lembrava de tudo, agora eu estou tendo que anotar. Agenda. Abraço, querida, vamos nessa. Então, muito obrigado. E é isso. Tchauzinho. Tchau, beijo. Tchau. Vou encerrar e salvar.